Citação de abertura do capítulo. E, ainda assim, qualquer um que me conhece perceberá que não havia chance de eu desistir tão facilmente. Quando encontro algo para investigar, agarro-me à busca como um cão ao osso. Capítulo 14. A terriçana estourou as amarras e as cordas caíram ao chão. Vim? Elend falou, começando a se perguntar sobre a lógica de se reunir com essa mulher. Talvez seja a hora de você entrar. Na verdade, ela não está lá, a terriçana contou, casualmente. Avançando. Saiu poucos minutos atrás para fazer sua ronda. Por isso deixei que me prendessem. Entendo, Elend comentou. Chamarei os guardas agora. Não seja estúpido, a terriçana verberou. Se quisesse matá-lo, poderia fazê-lo antes que os outros voltassem. Agora fique quieto por um instante. Elend levantou-se com desconforto, enquanto a mulher alta caminhava ao redor da mesa num círculo lento, examinando como um mercador inspecionaria uma peça de mobiliário para leiloá-la. Por fim, ela parou, encaixando as mãos nos quadris. Endireite o corpo, ela ordenou. Perdão? Você está encurvado, relaxado, a mulher disse. Um rei precisa manter um ar de dignidade o tempo todo, mesmo quando está com amigos. Elend franziu a testa. Bem, embora eu aprecie o conselho, Não, a mulher interrompeu. Não tergivese. Ordene. A mulher deu um passo adiante, colocando uma das mãos no ombro dele e pressionando suas costas com firmeza para melhorar a postura de Elend. Ele recuou, assentindo de leve para si mesmo. Sabe, disse Elend. Eu não, disse a mulher. Precisa ser mais forte do jeito que fala. A apresentação, as palavras, ações, posturas determinarão como as pessoas o julgarão e reagirão a você. Se começar toda a frase com suavidade e hesitação, parecerá suave e hesitante. Seja incisivo. O que está acontecendo aqui? Elend inquiriu, exasperado. Isso, a mulher se animou. Finalmente! Você disse que conhece Sazed. Elend perguntou, resistindo ao desejo de relaxar em sua postura anterior. É um conhecido, ela respondeu. Meu nome é Tindwyl. Sou, como já adivinhou, uma guardadora de terres. Ela tamborilou o pé no chão por um momento. Em seguida, sacudiu a cabeça. Sazed me alertou sobre sua aparência desmazelada, mas honestamente não acreditava que um rei poderia ter tão pouca noção de autoapresentação. Desmazelada? Elend perguntou. Perdão. Pare de dizer isso, Tindwyl repreendeu. Não faça perguntas. Diga o que quer dizer. Se vai contestar, conteste. Não deixe as palavras dependerem da minha interpretação. Sim, bem, embora isso seja fascinante, Elend falou, caminhando até a porta. Eu prefiro evitar mais insultos nessa noite. Se me der licença. Seu povo pensa que você é um tolo, Elend Ventry. Tindwyl falou baixinho. Elend hesitou. A Assembleia, um órgão que você mesmo organizou, ignora sua autoridade. Os Ska estão convencidos de que você não será capaz de protegê-los. Até mesmo seu próprio conselho de amigos faz planos na sua ausência, considerando que suas contribuições não serão de grande valia. Elend fechou os olhos, dando um suspiro lento, profundo. Você tem boas ideias, Elend Ventry. Tindwyl comentou. Ideias régias. Contudo, você não é um rei.
Um homem pode liderar apenas quando os outros o aceitam como líder, e terá quanta autoridade seus subordinados lhe derem. Todas as ideias brilhantes do mundo não poderão salvar seu reino se ninguém quiser ouvi-las. Ellen virou-se. No ano que passou, eu li todos os livros relevantes sobre liderança e governança de 4 bibliotecas. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Então desconfio que gastou muito tempo em seu quarto, tempo no qual deveria ter estado lá fora, sendo visto por seu povo e aprendendo a ser um governante. Os livros têm um valor imenso, Ellen falou. Ações têm um valor maior. E onde devo aprender as ações adequadas? Comigo. Ellen hesitou. Talvez você saiba que cada guardador tem uma área de interesse específica. Tyndall disse. Embora todos memorizemos as mesmas informações, uma pessoa pode apenas estudar e entender uma quantidade limitada dessas informações. Nosso amigo em comum, Sazed, gasta seu tempo com religiões. E qual sua especialidade? Biografias, ela respondeu. Estudei a vida de generais, reis e imperadores cujos nomes você nunca ouviu. Compreender teorias sobre política e liderança, Ellen Venturi, não é o mesmo que entender a vida de homens que viveram esses princípios. E você pode me ensinar a emular esses homens? Talvez, Tyndall respondeu. Não decidi ainda se você é um caso perdido ou não. Mas estou aqui, então farei o que puder. Poucos meses atrás, recebi uma carta de Sazed explicando sua situação. Ele não me pediu para vir treiná-lo, mas talvez Sazed também precise aprender a ser mais incisivo. Ellen concordou lentamente, encontrando o olhar da terriçana. Vai aceitar minhas instruções? Ela perguntou. Ellen pensou por um instante. Se ela for ao menos tão útil quanto Sazed, então, bem, certamente eu poderia usar sua ajuda nessa questão. Vou, ele disse. Tyndall assentiu. Sazed também mencionou sua humildade. Poderia ser uma vantagem, desde que você não deixe que ela atrapalhe. Agora, acredito que a sua nascida das brumas voltou. Ellen virou para a janela lateral. O store estava aberto, permitindo que a bruma começasse a fluir para dentro do gabinete e revelando uma figura agachada, encapuzada. Como sabia que ela estava aqui? Como sabia que eu estava aqui? Vin perguntou em voz baixa. Tyndall sorriu. A primeira vez desde que Ellen viu seu rosto. Sazed contou sobre você também, menina. Você e eu deveríamos conversar em breve, em particular, creio eu. Vin deslizou para dentro do gabinete, atraindo a bruma atrás de si. Em seguida, fechou o estore. Ela não se importou em esconder a hostilidade ou a desconfiança quando se pôs entre Ellen e Tyndall. Por que está aqui? Vin inquiriu. Tyndall sorriu novamente. Levou vários minutos até seu rei chegar a essa questão. E você pergunta após poucos momentos aqui? São um casal interessante, creio eu. Os olhos de Vin estreitaram-se. Seja como for, devo me retirar. Tyndall disse. Presumo que vamos nos falar novamente, Vossa Majestade. Sim, claro, Ellen respondeu. Alguma coisa que eu deva começar a praticar? Sim, Tyndall falou, caminhando até a porta. Pare de falar Certo. Han enfiou a cabeça pelo vão da porta assim que Tyndall abriu. Percebeu de pronto as amarras desfeitas. No entanto, não disse nada.
Provavelmente achou que Elend a libertara. Acho que chega por hoje, pessoal, Elend disse. Han, pode providenciar aposentos para a senhora Tindwill no palácio? É amiga de Sazed. Han ergueu os ombros. Tudo bem, então. Ele meneou com a cabeça para Vin, em seguida saiu. Tindwill não lhes desejou boa noite quando se retirou. Vin franziu a testa, depois olhou para Elend. Ele parecia distraído. Não gosto dela, Vin falou. Elend sorriu, empilhando os livros na mesa. Não gosta de ninguém no primeiro encontro, Vin. Gostei de você, mostrando assim que você é péssimo em julgar o caráter das pessoas. Vin fez uma pausa e sorriu. Caminhou até ele e começou a fuçar nos livros. Não eram os de costume para Elend, muito mais práticos que o tipo de coisa que ela estava habituado a ler, que ele estava habituado a ler. Como foi a noite? Ela perguntou. Não tive muito tempo para ouvir. Elend suspirou. Virou-se, sentando-se na mesa, olhando para a imensa janela rosada nos fundos do gabinete. Estava escura, suas cores apenas vislumbradas como reflexos no vidro preto. Acho que foi bem. Falei que eles gostariam do seu plano. É o tipo de coisa que eles acham desafiadora. Acredito que sim, Elend comentou. Vin fez uma careta. Certo, ela disse, dando um saltinho para sentar-se sobre a mesa ao lado dele. O que foi? Alguma coisa que aquela mulher disse? Aliás, o que ela queria? Apenas me passar um pouco de conhecimento, ele respondeu. Sabe como são os guardadores, sempre querem um ouvido para suas lições. Acho que sim, Vin falou lentamente. Nunca tinha visto Elend abatido, mas ele ficava desestimulado. Ele tinha tantas ideias, tantos planos e esperanças, que às vezes ela se perguntava como conseguia se lembrar de todos. Ela teria dito que lhe faltava foco. Ren sempre dizia que o foco mantinha um ladrão vivo. Contudo, os sonhos de Elend eram parte importante de sua personalidade. Duvidava que ele pudesse descartá-los. Não acreditava que ela quisesse isso, pois era uma parte que ela amava nele. Eles concordaram com o plano, Vin. Elend confirmou, ainda olhando para a janela. Pareciam até mesmo entusiasmados, como você disse que ficariam. É que não posso deixar de pensar que a sugestão deles foi muito mais racional que a minha. Eles queriam tomar partido de um dos exércitos, dar nosso apoio e, em troca, me manter como um governante subjugado em Lutadel. O mesmo que se entregar, Vin falou. Às vezes, entregar-se é melhor que fracassar. Eu acabo de entregar minha cidade a um cerco prolongado. Isso acarretará fome, talvez mortes por inanição, antes que ele termine. Vin pousou a mão no ombro dele, observando sua hesitação. Em geral, era ele quem a tranquilizava. Ainda é o melhor caminho, ela disse. Os outros provavelmente sugeriram um plano mais fraco apenas porque pensaram que você não aceitaria algo mais ousado. Não, Elend contestou. Eles não estavam me agradando, Vin. Realmente pensaram que fazer uma aliança estratégica era um plano bom, seguro. Ele fez uma pausa, em seguida olhou para ela. Desde quando aquele grupo representava o lado razoável do meu governo? Tiveram de crescer, Vin respondeu. Não podem ser os homens de antigamente, não com tanta responsabilidade. Elend virou-se novamente para a janela. Vou dizer o que me preocupa, Vin. Estou preocupado, pois o plano deles não era razoável, talvez até um pouco temerário. Talvez fazer uma aliança teria sido uma tarefa bastante complicada.
Se esse for o caso, então o que eu propus é simplesmente ridículo. Vin apertou de leve o ombro de Elend. Derrubamos o Senhor Soberano. Vocês tinham Kelsier na época. Não comece de novo com isso. Desculpe, Elend disse, mas é verdade, Vin. Talvez meu plano de tentar manter o governo seja apenas fruto da arrogância. O que você me disse mesmo sobre sua infância? Quando vocês estavam em bando de ladrões e todo mundo era maior, mais forte e mais malvado que você, o que você fez? Enfrentou os líderes? As lembranças invadiram sua mente, memórias de ocultação, de olhos baixos, de fraqueza. Isso é passado, ela falou. Não pode deixar os outros baterem em você para sempre. Foi o que Kelsier me ensinou. Por isso derrubamos o Senhor Soberano. Por isso a rebelião Ska combateu o Império Final todos esses anos, mesmo quando não havia chance de vitória. Ren me ensinou que os rebeldes eram tolos, mas Ren está morto agora, como o Império Final, e ela se inclinou para a frente, fitando os olhos de Elend. Você não pode abrir mão dessa cidade, Elend. Vin falou baixinho. Não acho que eu gostaria do que isso causaria a você. Elend parou por um instante para sorrir lentamente. Em seguida. Às vezes você consegue ser muito sábia, Vin. Acha mesmo? Ele fez que sim com a cabeça. Bem, ela disse. Então, obviamente você é tão ruim quanto eu para julgar caráter. Elend riu, envolvendo-a com os braços, abraçando-a de lado. Então, creio que a patrulha dessa noite foi tranquila. O espírito das brumas, sua queda, o frio que ela ainda sentia, mesmo que numa lembrança ligeira no antebraço. Foi, ela mentiu. Na última vez que ela lhe contara sobre o espírito das brumas, ele de pronto pensara que ela estava vendo coisas. Viu? Elend lhe falou. Deveria ter vindo para a reunião. Eu teria gostado de tê-la aqui. Ela não disse palavra. Ficaram sentados por alguns minutos, olhando para a janela escura. Havia uma beleza estranha nela. Não se viam as cores pela falta de uma luz ao fundo, e ela conseguia concentrar-se nos padrões do vitral. Lascas, pedaços, fatias e placas juntas dentro de uma estrutura de metal. Elend, ela disse por fim, estou preocupada. Eu estaria se você não estivesse, ele retrucou. Aqueles exércitos me deixam tão preocupado que mal posso pensar direito. Não, Vin disse, não é isso. Estou preocupada com outras coisas. Por exemplo? Bem, estive pensando sobre o que o Senhor Soberano disse pouco antes de eu assassiná-lo. Lembra? Elend assentiu. Não estava lá, mas ela lhe contou. Ele falou sobre o que havia feito pela humanidade. Vin comentou. Dizem as histórias que ele nos salvou das profundezas. Elend concordou novamente. Mas o que eram as profundezas? Você era um nobre. A religião não era proibida para vocês. O que o ministério ensinava sobre as profundezas e o Senhor Soberano? Elend ergueu os ombros. Nada demais, na verdade. A religião não era proibida, mas também não era incentivada. O ministério tinha um quê de proprietário, um ambiente que deixava implícito que eles cuidariam dos assuntos religiosos, que não precisávamos nos preocupar. Mas ensinaram algumas coisas a você, certo? Elend assentiu. Na maioria das vezes falavam sobre por que a nobreza era privilegiada e os Ska eram amaldiçoados.
Acho que queriam que entendêssemos o quanto éramos afortunados, embora, honestamente, eu sempre achasse aqueles ensinamentos um pouco perturbadores. Bem, eles alegavam que éramos nobres porque nossos ancestrais apoiavam o Senhor soberano antes da ascensão. Mas isso significa que éramos privilegiados pelo que outras pessoas haviam feito. Não é justo, certo? Vim deu de ombros. Tão justo como qualquer outra coisa, eu acho. Mas vocês não ficavam com raiva? Ellen quis saber. Não ficavam frustrados pelo fato de a nobreza ter tanto, enquanto vocês tinham tão pouco? Eu não pensava nisso, Vim respondeu. A nobreza tinha muito, então podíamos tirar deles. Por que eu deveria me importar em como eles conseguiram? Às vezes, quando eu tinha comida, outros ladrões me batiam e roubavam de mim. O que importava como eu conseguia comida? Eles tiravam de mim de qualquer jeito. Ellen hesitou. Sabe, às vezes eu me pergunto o que os teóricos políticos que li diriam se conhecessem você. Tenho a sensação de que lançariam as mãos para o céu de tão frustrados. Ela deu uma cutucadinha nele. Chega de política. Me fale sobre as profundezas. Bem, acho que era uma espécie de criatura. Uma coisa obscura e maléfica que quase destruiu o mundo. O Senhor soberano viajou até o Poço da Ascensão, onde recebeu o poder para derrotar as profundezas e unir a humanidade. Há várias estátuas na cidade que representam o evento. Vim franziu a testa. Sim, mas nunca mostram realmente a aparência das profundezas. É retratada como uma massa retorcida aos pés do Senhor soberano. Bem, a última pessoa que viu realmente as profundezas morreu 1 ano atrás. Então, acho que teremos que nos contentar com as estátuas. A menos que ela volte, Vim falou em voz baixa. Ellen fez uma careta, olhando novamente para ela. É isso, Vim? O rosto dele suavizou-se levemente. Não bastam 2 exércitos? Precisa se preocupar com o destino do mundo também? Vim abaixou os olhos, envergonhada, e Ellen riu, puxando-a para perto dele. Ah, Vim, sei que você é um pouco paranoica. Honestamente, considerando nossa situação, estou começando a sentir o mesmo. Mas acho que esse é um problema com o qual não precisa se preocupar. Nunca ouvi nenhum relato de encarnações monstruosas do mal enlouquecendo pelo mundo. Vim concordou e Ellen recostou-se um pouco, obviamente supondo que respondera à pergunta. O herói das eras viajou ao Poço da Ascensão para derrotar as profundezas. Ela pensou. Mas as profecias todas diziam que o herói não deveria tomar o poder do poço para si. Deveria entregá-lo, confiar no próprio poder para destruir as profundezas. Heshek não fez isso. Ele tomou o poder para si. Isso não significava que as profundezas nunca haviam sido derrotadas? Por que então o mundo não fora destruído? O sol vermelho e as plantas marrons. Vim falou. As profundezas fizeram isso? Ainda pensando nelas? Ellen franziu o senho. Sol vermelho e plantas marrons? Que outras cores eles teriam? Kelser dizia que no passado o sol era amarelo e as plantas verdes. É uma imagem estranha. Seized concordava com Kelser. Vim confirmou. As lendas todas dizem que durante os primeiros tempos do Senhor soberano, o sol mudou de cor e as cinzas começaram a cair dos céus. Bem, Ellen falou, acho que as profundezas poderiam ter algo a ver com isso. Não sei, de verdade. Ele se sentou e refletiu por alguns momentos.
plantas verdes. Por que não púrpura ou azul? Tão estranho. O herói das eras viajou para o norte, para o Poço da Ascensão. Vim pensou novamente. Virou-se um pouco, os olhos atraídos na direção das montanhas terrissanas, tão distantes. Será que ainda estava lá? O Poço da Ascensão? Você conseguiu tirar informações de Arthur? Elend perguntou. Algo que nos ajude a encontrar o espião? Vin levantou os ombros. Ele me disse que os Kandras não podem usar a alomancia. Então você consegue encontrar nosso impostor dessa maneira? Elend perguntou, mostrando interesse. Talvez, Vin respondeu. Posso testar fantasma e Ram ao menos. Com pessoas normais será mais difícil, embora Kandras não possam ser abrandados. Então talvez isso me leve até o espião. Parece que há esperança, Elend comentou. Vin assentiu. A ladra dentro dela, a garota paranoica que Elend sempre provocava, estava se coçando para usar a alomancia nele. Testá-lo, ver se ele reagia a seus empurrões e puxões. Ela se refreou. Naquele homem ela confiaria. Os outros ela testaria, mas não questionaria Elend, de forma alguma. Ela preferia confiar nele e estar errada a lidar com a preocupação da desconfiança. Finalmente entendi, pensou, surpresa. Kelser, entendi o que Mer significava para você. Não vou cometer o mesmo erro. Elend estava olhando para ela. O quê? Ela quis saber. Você está sorrindo, ele disse. Posso saber qual é a piada? Ela o abraçou. Não, Vin disse simplesmente. Elend sorriu. Tudo bem então. Pode testar fantasma e Ram, mas tenho quase certeza de que o impostor não é ninguém da equipe. Falei com eles todos hoje, e são todos eles mesmos. Precisamos procurar entre o pessoal do palácio. Ele não sabe como os Kandras podem ser bons. O Kandra inimigo provavelmente estudou sua vítima por meses a fio, aprendendo e memorizando cada maneirismo. Falei com Ram e Demon, Elend comentou. Como membros da guarda palaciana, sabem sobre os ossos, e Ram conseguiu adivinhar o que eram. Com sorte, eles vão poder examinar a equipe com o mínimo de perturbação e localizar o impostor. Os sentidos de Vin se incomodavam. Elend era confiante demais. Não, ela pensou. Deixe que ele pense o melhor. Já tem problemas o bastante com os quais se preocupar. Além disso, talvez o Kandra esteja imitando alguém fora da nossa equipe principal. Elend pode usar essa abordagem. E se o impostor for um membro da equipe... Bem, esse é o tipo de situação no qual minha paranoia se torna bem útil. De qualquer maneira, Elend falou, levantando-se. Tenho algumas coisas para verificar antes que fique tarde demais. Vin concordou. Ele lhe deu um beijo longo, em seguida saiu. Ela ficou sentada na mesa por mais alguns momentos, sem olhar para a imensa janela rosada, mas para a janela menor na lateral, que havia deixado um pouco aberta. Era uma porta noite adentro. As brumas rodopiavam na escuridão, estendendo seus tentáculos por instantes, evaporando-se no calor silencioso. Não terei medo de você, Vin sussurrou, e descobrirei seu segredo. Ela saiu de cima da mesa e deslizou janela fora, voltando para encontrar Arthur e fazer outra ronda no território do palácio. Citação de abertura do capítulo. Concluí que Alendai era o herói das eras e pretendia prová-lo. Eu deveria ter me curvado diante da vontade alheia. Não deveria ter investido em viajar com Alendai para testemunhar suas jornadas. Era inevitável que o próprio Alendai
descobrisse minha crença no que ele era. Capítulo 15. No 8º dia, fora do convento, Sazed acordou e viu-se solitário. Levantou-se, empurrando o cobertor e a película leve de cinzas que havia caído durante a noite. O lugar de Marsh, embaixo da copa da árvore, estava vazio, embora um pedaço de terra nua indicasse onde o inquisidor dormira. Sazed levantou-se, seguiu as pegadas de Marsh na direção da luz vermelha do sol. As cinzas eram mais profundas ali, sem a cobertura das árvores, e havia também mais vento soprando-as sem direção. Sazed observou a paisagem varrida pelo vento. Não havia mais sinais de Marsh. Sazed voltou ao acampamento. As árvores ali, no meio do domínio oriental, cresciam retorcidas e nodosas, mas tinham galhos entrecruzados e largos como prateleiras, grossos como espinhos amarronzados. Davam guarida decente, embora as cinzas parecessem capazes de se infiltrar em qualquer abrigo. Sazed fez uma sopa simples para o desjejum. Marsh não voltou. Sazed lavou sua túnica marrom de viagem num regato próximo. Marsh não voltou. Sazed costurou um rasgo em sua manga, untou suas botas de caminhada e raspou a cabeça. Marsh não voltou. Sazed pegou a cópia por fricção que fizera no convento, transcreveu algumas palavras, em seguida forçou-se a pôr de lado a folha. Temia que as palavras se borrassem ao abri-la muitas vezes, ou deixar que cinzas caíssem nela. Melhor esperar até que pudesse ter uma escrivaninha decente e um quarto limpo. Marsh não voltou. Por fim, Sazed partiu. Não conseguia definir a sensação de urgência que tinha, em parte entusiasmo de compartilhar o que descobrira, em parte desejo de ver como Vin e o jovem rei Elend Venture estavam lidando com as vicissitudes de Luthadel. Marsh sabia o caminho. Ele o alcançaria. Sazed ergueu a mão, protegendo os olhos da luz vermelha do sol, olhando para baixo de seu posto no topo do monte. Havia uma leve escuridão no horizonte. A leste da estrada principal, ele acessou sua mente de cobre de geografia, buscando descrições do domínio oriental. O conhecimento aumentou sua mente, abençoando-o com a lembrança. A escuridão era uma vila chamada Urbene. Buscou pelos índices, procurando pelo registro correto de termos geográficos. O índice ficava cada vez mais difuso, suas informações difíceis de recordar, o que significava que ele o ativara da mente de cobre para a memória e vice-versa, vezes demais. O conhecimento dentro da mente de cobre permaneceria impecável, mas qualquer coisa dentro de sua cabeça, mesmo que por apenas alguns momentos, se deterioraria. Ele precisaria rememorizar o índice mais tarde. Encontrou o que buscava e lançou as lembranças corretas para dentro da cabeça. O registro dizia que Urbene era pitoresca, provavelmente porque algum nobre importante decidira fazer seu solar lá. A listagem dizia que os Ska de Urbene eram pastores. Sazed rabiscou uma anotação para si mesmo, em seguida redepositou as memórias do registro geográfico.
Ler a anotação lhe dizia o que acabara de se esquecer. Com o índice, as memórias do registro geográfico inevitavelmente se deterioravam levemente durante sua estada na cabeça. Felizmente, tinha um segundo conjunto de mentes de cobre escondido como reserva em Terris, e o usaria para transmitir seu conhecimento a outro guardador. Suas atuais mentes de cobre eram para uso diário. Conhecimento não aplicado não beneficiava ninguém. Lançou a bolsa no ombro. Uma visita ao vilarejo lhe faria bem, mesmo que retardasse sua jornada. Seu estômago concordou com a decisão. Era improvável que os camponeses tivessem muita comida, mas talvez pudessem oferecer algo além de um caldo. Além disso, poderiam ter notícias dos eventos em Lutadel. Ele escalou o outeiro, entrando no lado menor da bifurcação da estrada a leste. No passado, havia poucas viagens no Império Final. O Senhor Soberano proibira os Ska de sair das terras onde eram servos, por contrato, e apenas ladrões e rebeldes ousavam desobedecer. Ainda assim, grande parte da nobreza ganhava seu pão com o comércio. Então, uma vila como aquela deveria estar acostumada com visitantes. Sazed começou a perceber estranhezas de pronto. Bodes perambulavam pelo campo ao lado da estrada sem cuidados. Sazed fez uma pausa, então tirou uma mente de cobre da bolsa. Examinou-o enquanto caminhava. Um livro sobre pecuária contava que os pastores às vezes deixavam os rebanhos sozinhos para pastar. Ainda assim, os animais sozinhos deixavam-no nervoso. Ele acelerou o passo. Um pouco mais ao sul, os Ska morrem de fome, ele pensou. Ainda assim, aqui os rebanhos são tão abundantes que ninguém precisa ser escalado para mantê-los seguros de bandidos ou predadores. O vilarejo apareceu à distância. Sazed quase conseguira se convencer de que a falta de atividade, a falta de movimento nas ruas, as portas e os estores abandonados balançando ao vento eram culpa de sua aproximação. Talvez as pessoas tenham ficado tão assustadas que se esconderam. Ou talvez simplesmente estivessem todas fora, cuidando dos rebanhos. Sazed parou. Uma mudança no vento trouxe um cheiro denunciador lá do vilarejo. Os Ska não haviam se escondido, nem fugido. Era o cheiro de corpos apodrecendo. Com urgência repentina, Sazed puxou um pequeno anel, uma mente de estanho de olfato, e deslizou-o no dedão. O cheiro no vento não se parecia com o de uma chacina. Era um cheiro mais bolorento, sujo. Um cheiro não apenas de morte, mas de putrefação, corpos sujos e dejetos. Ele reverteu o uso da mente de estanho, enchendo-a em vez de acessá-la, e sua capacidade de sentir cheiros ficou muito fraca, impedindo que ele vomitasse. Ele continuou entrando no vilarejo com cuidado. Como a maioria das vilas Ska, Urbane tinha organização simples. Um grupo de 10 cabanas grandes construídas em um círculo irregular com um poço no centro. As construções eram de madeira e, como cobertura, usavam os mesmos galhos espinhosos das árvores que vira. As cabanas dos feitores, junto com uma fina mansão de nobre, ficavam um pouco mais acima no vale. Se não fosse pelo cheiro e a sensação de vazio assombrado, Sazed talvez concordasse com a descrição do registro geográfico de Urbane.
Para moradias Ska, as cabanas pareciam bem cuidadas, e o vilarejo ficava numa depressão silenciosa entre uma paisagem montanhosa. Encontrou os primeiros corpos apenas quando se aproximou de lá. Jaziam espalhados ao redor da porta da cabana mais próxima, cerca de meia dúzia deles. Seized chegou com cuidado, mas rapidamente pôde ver que os cadáveres estavam ali há no mínimo vários dias. Ajoelhou-se ao lado de um deles, de uma mulher, e não viu a possível causa da morte. Os outros eram iguais. Nervoso, Seized obrigou-se a estender a mão e abrir a porta da cabana. O fedor lá dentro era tão forte que conseguia senti-lo por meio da mente de Stan. A cabana, como a maioria, tinha um único cômodo. Estava cheia de corpos, a maioria envolta em finos cobertores, alguns sentados com as costas contra as paredes, cabeças putrefatas pendendo dos pescoços. Eram corpos esqueléticos quase sem carne, com membros ressequidos e costelas à mostra, olhos assombrados e cegos encravados nos rostos sem vida. Essas pessoas haviam morrido de fome e desidratação. Seized saiu aos tropeços da cabana, de cabeça baixa. Não esperava encontrar nada diferente nos outros casebres, mas os verificou mesmo assim. Viu a mesma cena repetidamente. Corpos sem ferimentos no chão, no lado de fora. Muitos outros corpos amontoados no lado de dentro. Moscas zumbiam ao redor em enxames, cobrindo os rostos. Em várias construções encontrou ossos humanos ruídos no centro do cômodo. Saiu da última cabana, respirando fundo pela boca. Dúzias de pessoas, mais de uma centena no total, mortas sem motivo aparente. O que poderia ter feito muitos deles simplesmente ficarem sentados escondidos em suas casas, enquanto a comida e a água se esgotavam? Como poderiam ter morrido de fome enquanto havia animais correndo livres lá fora? E o que matara aqueles que estavam do lado de fora, jazendo nas cinzas? Não pareciam tão malicentos quanto os que estavam dentro das cabanas, mesmo que, considerando o nível de decomposição, fosse difícil de dizer. Posso estar enganado quanto à inanição, Seized disse a si mesmo. Deve ter havido uma peste de algum tipo, uma doença. É uma explicação muito mais lógica. Ele acessou sua mente de cobre médica. Com certeza havia doenças que podiam atacar rapidamente, deixando as vítimas enfraquecidas. E os sobreviventes devem ter fugido, deixando para trás seus entes queridos, sem levar nenhum dos animais dos pastos. Seized franziu o senho. Naquele momento pensou ter ouvido algo. Virou-se puxando o poder auditivo de sua mente de estanho de audição. Os sons estavam lá, sons de respiração, sons de movimento, vindo de uma das cabanas que visitara. Avançou, abrindo contudo a porta, olhando novamente para os corpos miseráveis. Os cadáveres jaziam onde estavam antes. Seized observou-os com muita atenção, desta vez examinando até encontrar um daqueles peitos se movendo. Pelos deuses esquecidos, Seized pensou. O homem não precisava se esforçar muito para fingir estar morto. Os cabelos haviam caído, os olhos estavam afundados no rosto, embora não parecesse sofrer especialmente de inanição. Seized devia ter passado por ele despercebido por causa do corpo sujo, quase cadavérico. Seized foi até o homem. Sou um amigo, ele disse baixinho. O homem ficou imóvel. Seized franziu a testa enquanto caminhava para a frente e pousou a mão no ombro do outro.
Os olhos do homem abriram de uma vez e ele gritou, ficando em pé de repente. Zonzo e frenético, tropeçou sobre cadáveres, partindo para o fundo do cômodo. Agachou-se encarando Sazed. Por favor, Sazed falou, deixando a bolsa no chão. Não precisa ter medo. A única comida que tinha além dos temperos para caldo era alguns punhados de farinha, mas ele tirou um pouco da bolsa. Tenho comida. O homem sacudiu a cabeça. Não há comida, ele sussurrou. Comemos tudo, a não ser a comida. Seus olhos fitavam o centro do cômodo. Os ossos que Sazed observava antes. Cruz, ruídos, posto em uma pilha ao lado de um pano esfarrapado, como se para escondê-los. Eu não comia comida, o homem murmurou. Eu sei, Sazed assegurou, dando um passo para a frente. Mas tem outra comida lá fora. Não posso sair. Por que não? O homem hesitou. Em seguida baixou o olhar. A bruma. Sazed olhou para a saída. O sol estava se aproximando do horizonte, mas não se poria em menos de 1 hora. Mais ou menos. Não havia bruma, quer dizer, não naquele momento. Sazed sentiu um arrepio. Devagar voltou-se para o homem. Brumas durante o dia? O homem concordou com a cabeça. E ela permaneceu? Sazed quis saber. Não foi embora depois de algumas horas? O outro negou com a cabeça. Dias, semanas, tudo bruma. Senhor soberano, Sazed pensou. Então se pegou no flagra. Muito tempo passara desde que ele clamara pelo nome daquela criatura, mesmo em pensamentos. No entanto, para a bruma vir durante o dia, em seguida ficar, se fosse possível acreditar naquele homem, por semanas, Sazed podia imaginar os Ska apavorados em suas cabanas, com 1000 anos de terror, tradição e superstição impedindo-os de se aventurar lá fora. Mas permanecer lá dentro até morrer de fome? Mesmo seu medo da bruma, arraigado como era, não teria sido suficiente para fazê-lo se manter na inanição até morrer, teria? Por que não saíram? Sazed perguntou em voz baixa. Alguns saíram, o homem falou, assentindo como se para si mesmo. Gel, você sabe o que aconteceu com ele. Sazed fez uma careta. Morreu? Foi levado pela bruma. Ah, como ele tremia. Era teimoso, sabe, velho Gel? Ah, como ele tremia. Como ele se contorceu quando a bruma pegou ele. Sazed cerrou os olhos. Os cadáveres que encontrei lá fora, nas portas. Alguns escaparam, o homem falou. Sazed abriu os olhos de uma vez. Quê? O camponês, amalucado, assentiu de novo. Alguns escaparam, sabe? Eles nos chamaram, depois de sair do vilarejo. Disseram que tudo estava bem. Ela não os pegou. Não sei por quê, mas matou os outros. Alguns ela jogou no chão, mas eles levantaram mais tarde. Alguns ela matou. A bruma deixou que alguns vivessem, mas matou outros? O homem não respondeu. Sentou-se, depois deitou de costa, encarando o teto, disperso. Por favor, Sazed pediu, precisa me responder. Quem ela matou e quem ela deixou ir embora? Qual é a ligação? O homem virou-se para ele. Hora da comida, ele disse. Em seguida se levantou, caminhou até um cadáver, depois puxou um braço, arrancando a carne apodrecida. Foi fácil ver porque ele não morreu de fome como os outros. Sazed reprimiu a náusea, caminhando pela sala e agarrando o braço do homem, enquanto ele erguia o osso quase descarnado até os lábios. O homem ficou paralisado. Depois ergueu o olhar para Sazed. Não é meu!
ele gritou, largando o osso e correndo para o fundo do cômodo. Sazed ficou parado por um momento. Preciso me apressar. Preciso chegar a Lutadel. Há mais coisas erradas com o mundo do que bandidos e exércitos. O homem insano observava-o com uma espécie feroz de terror, enquanto Sazed pegava sua bolsa. Em seguida, ele hesitou e deixou a bolsa novamente no chão. Puxou dela sua maior mente de peltre. Prendeu a braçadeira larga do metal no antebraço. Em seguida, virou-se e caminhou até o aldeão. Não! O homem gritou, tentando escapar pela lateral. Sazed acessou a mente de peltre, puxando uma explosão de força. Sentiu os músculos crescerem, a túnica ficar mais justa. Agarrou o aldeão quando o homem passou correndo, deixando-o distante, longe o bastante para que não lhe fizesse nenhum mal. Depois disso, levou-o para fora da construção. O homem parou de lutar assim que saíram à luz do sol. Ele ergueu os olhos como se visse o sol pela primeira vez. Sazed deixou-o no chão, depois liberou sua mente de peltre. O homem ajoelhou com os olhos voltados para o sol. Depois virou-se para Sazed. O Senhor soberano, por que ele nos abandonou? Por que ele foi embora? O Senhor soberano era um tirano. O homem negou com a cabeça. Ele nos amava, ele nos governava. Agora que ele se foi, as brumas podem nos matar, elas nos odeiam. Então, com destreza surpreendente, o homem ficou em pé e seguiu os tropeções para o caminho que levava para fora do vilarejo. Sazed deu um passo para frente, mas parou. O que ele faria? Arrastaria o homem até Lutadel? Havia água no poço e animais para comer. Sazed podia apenas esperar que o pobre diabo se virasse. Suspirando, Sazed voltou para a cabana e pegou sua bolsa. Ao sair, ele hesitou. Em seguida, pegou uma das suas mentes de aço. O aço armazenava um dos atributos mais difíceis de armazenar: velocidade física. Ele passara meses enchendo essa mente de aço em particular, preparando-se para a possibilidade de algum dia precisar correr para algum lugar muito rapidamente. Naquele momento, ele teve que usá-la.